Pessoal, Marinho do Garage CT, tudo bem? Estamos com o Fox aqui, certo? É o mesmo do vídeo anterior, tá? Só estou fazendo vários vídeos para ter uma sequência. Nesse Fox aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o secundário. Ah, mas vai pegar o secundário? Vamos pegar o secundário. Então vamos lá estudar o secundário. Toda vez, pessoal, que vocês forem mexer com o secundário, antes de começar a pegar o teste, vocês vão vir em estandarte, né? Você vai vir em estandarte, ciclo, 4 ciclos. Aí você tem um monte de ciclo que você pode escolher aqui, tá? No caso aqui é gasolina de 4 ciclos. Se fosse 2 tempos, se fosse elétrico, se fosse Rankel, se fosse o diabo que for, dava para você examinar. Número de cilindros, 4. Cuidado com esse número de cilindros. Vira pra cá. Eu recomendo vocês sempre deixar 4. Mas chegou aqui um HB20 3 cilindros. Não muda. Por quê? Exatamente por causa disso. Do mesmo jeito que pode acontecer quando tem cilindro a mais, pode acontecer quando tem cilindro a menos. Chegou o diabo do HB20 3 cilindros aqui e eu fui pegar o sinal de secundário. Era 3 cilindros, eu meti 3 cilindros. Depois chegou a HB 24 cilindros. É o mesmo motor com cilindro a mais, a mesma bobina, é tudo igual, pessoal, não muda nada. Aí o que eu fiz? Fui querer comparar o sinal. Como eu tinha mudado aqui para 3 cilindros, quando eu fui carregar o sinal, e eu tinha colocado 4 cilindros, porque o outro era 4 cilindros, quando eu fui carregar o sinal, ele não permitia carregar o sinal, pelo fato de que dava incoerência de cilindros. Um tinha 3 e o outro tinha 4. Então ele não deixava carregar o sinal. Então eu recomendo, se for 6, se for 8, se for 4, se for 3, deixe sempre 4. Por quê? Se ele não for distribuidor, é indiferente a quantidade de cilindros que você vai pôr aqui. Porque você vai pegar individualmente. Diferente de quando é distribuidor. Porque se for distribuidor, você vai ter a sequência de cilindros lá na tela. Vai haver o caso que a gente vai também fazer o teste de cilindro, tá bom? Mas fique em paz, ainda não chegou a vez disso. Então sempre deixe 4 cilindros, tá? Depois, ordem de ignição, 1, 3, 4, 2. Também não importa, só importa se for distribuidor. Se não for distribuidor, não tem problema nenhum. E o mais importante é esta tela. O que a gente tem aqui, pessoal? Aqui a gente tem com emissor de árvore de Kami. O que é emissor de árvore de Kami? É exatamente o sensor de fase, tá? O sensor de fase é um emissor de árvore de Kami. Ele usa o Kami, tá? Como sequência para a ordem de ignição e de alimentação, certo? Emissor de árvore de Cambota. Já me disseram que emissor de árvore de Cambota existe alguns motores, ou ainda vai existir motores que vai usar o sinal de rotação para que seja gerado um sinal de sequência de ignição ou de alimentação. Vai ser um sinal de fase ligado no girabrequim. Eu não sei se isso é possível. E já me falaram também com o emissor de árvore de Cambota é uma tradução, certo? Porém, eletronicamente eu não percebo em nada que muda na tela, tá? Mas então essa aqui fica uma dúvida, futuramente a gente pode tirar. Na Bosch já me falaram isso, em outros cursos já me falaram que seria uma tradução, tá? Eu não vejo viável o cara colocar um sensor no girabrequim para controlar a ignição e a admissão. Por quê? Porque isso precisa ser como referência o comando, acredito eu, né? DFS é sim. Então vamos lá. Emissor de árvore de Kami seria o quê? O que é emissor de árvore de Kami? Seria para bobina COP, né? A bobina caneta, seja como chama. Bobinas individuais. Todas as bobinas individuais você tem que usar com emissor em árvore de Kami. Por quê? É um tratamento do sinal que é feito para a utilização da pinça, tá? Da pinça indutiva, tá? Beleza? Emissor de árvore de Cambota, é isso que eu falei. DFS é quando for distribuidor. Toda vez que for distribuidor, você vai entrar em DFS.
Por quê? Eu vou dar um continuar aqui, ó, e vou lá em DFS. Ele muda a tela de apresentação de secundário. Olha lá como aparece a tela. Ele tem como inverter. Oh, perdão, desculpa, tá, pessoal? Eu falei errado. Eu que falei errado. Volta. Empolgou. Aqui, ó. ROV. Eu pulo o DFS. ROV é distribuidor. Toda vez que for distribuidor, você vai usar ROV. Por quê? Voltando. Porque ele muda a tela de apresentação do secundário. No que ele muda a tela de apresentação do secundário? A tela de apresentação do secundário fica desta forma aqui, ó. Tá vendo? Você tem rastreio. No caso, você ia pegar os 4 sinais. No caso, estaria aqui 1, 3, 4, 2. A ordem de ignição, né? Se tivesse, tá bom? Porque você ia colocar a pinça trigger no primeiro cilindro, para ele ter referência de quem é o primeiro cilindro. Aí ele ia descobrir a ordem de ignição 1, 3, 4, 2. E a pinça clamp e a pinça KV, que o pessoal chama, na pinça KV você ia colocar no cabo da bobina, tá? Você ia colocar no cabo da bobina. Vou plugar aqui. Eu não vou ensinar mais plugar, porque já tem vídeo no canal. A pinça trigger você ia colocar no cabo do primeiro cilindro, um exemplo. E a pinça KV, o cabo trigger no primeiro e a pinça KV no distribuidor, na pinça da bobina, no cabo da bobina, que entra no meio do distribuidor. Através do software ia descobrir e você ia analisar os 4 sinais. Aí por isso que nesse caso você tem que mudar o cilindro. Porque, um exemplo, se esse fosse um distribuidor de 6 cilindros, aí você ia ver o que ia acontecer lá na tela, ó. Vou entrar em Stantart aqui, ó. E vamos colocar aqui, ó, 6 cilindros. Vamos pôr aqui, ó. Vamos continuar, mantém ROV. Olha lá, pessoal. 1, 5, 3, 6, 2, 4. Tá vendo? A tela mudou para 6 cilindros, tá? E você pode colocar em rastreio aqui, ó. Você ia ter 1, 5, 3, 6, 2, 4. Você ia ter os 6 cilindros aqui. Por isso que quando for distribuidor, você tem que mudar os cilindros. Quando não for distribuidor, particularmente eu não recomendo que vocês mudem o cilindro, porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo no HB20. E por último, o DFS. No caso aqui, ó, há uma coisa, isso que eu queria explicar. Uma coisa interessante, ó. Tá vendo, ó? ROV duplo. Por que mudou? Quando você pôs 6 cilindros, você mudou em ROV duplo. Pode ser carro que tenha 2 distribuidores. Entendeu? Que não seja em linha, tá? Aí você vai ter que usar, tem 2 distribuidores, você vai ter que usar duas pinças KV, uma para cada cilindro. Ou é um distribuidor com 2 bobinas, beleza? Pode ser também. Ou é 3 bobinas, que no caso do KV, né? São 3 bobinas, 3 platinados, tem 3 tudo. É o distribuidor só, né? Lógico, no caso, com 3 bobinas. É um distribuidor com 3 platinados, entendeu? Então tem esse jeitinho aqui. Porém, agora vamos mudar aqui, ó, para 4 cilindros. E vamos aqui, ó, DFS. Vamos continuar. Agora, pessoal, DFS. DFS é exatamente esse sistema. É os sistemas que nós mais temos aí, né? Que são o RUV, o que mais tem hoje no mercado. É com emissor de abo de câmbio, e o DFS. O DFS, ele tem o que de diferença em secundário? O DFS, você não precisa da pinça TIG, tá? Porque a pinça TIG
você vai usar só quando você for usar ele em distribuidor, porém ele tem essa função inverter. Por que, Marinho, tem essa função inverter? Vou explicar para vocês, peraí. Lembra quando o nosso amigo trouxe o nosso 740, 720? O que que tinha lá no 720? Tinha 3 pinças dessa vermelha e 3 pinças dessa preta. Por quê? Como funciona a bobina? A bobina aqui 1 e 4. Filma aqui, Pedrinho. Bobina 1 e 4. No caso aqui a bobina 2 e 3. A faísca sai, carrega o núcleo, sai pelo 2, certo? Entra lá, descarrega na bobina. A outra centelha volta pelo 2 e descarrega na bobina. O que acontece? Quando ela vai positiva. Quando ela volta negativa. Por isso que você tem que ter 2 cabos desse aqui, o vermelho e o preto, para você descobrir. Porque lá o sinal fica invertido e o software não consegue inverter. O que eles fizeram no FSA 500? Eles atualizaram o software para que isso não aconteça. Então você põe a pinça do canal 1, né? Põe a pinça no canal 1, aí você vai ter o sinal aqui, ó, de secundário. Aí você vai vir aqui e ajustar esse tempo. Vamos pôr 20 milissegundos, que é praticamente o padrãozão, e 20 kV. Ó que belezinha de sinal. É uma beleza, pessoal. O que nós temos aqui, ó? Que nós temos o tempo de carregamento. O que é o tempo de carregamento, pessoal? Mano, vou ter que beber água. Eu não quero pausar o vídeo. Pera aí. Tá vendo? Que sinal bonito, pessoal. Eita lasqueira. Então vamos lá. Qual é a diferença? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem o secundário. Aqui o que aconteceu? O módulo aterrou, certo? Mandou o negativo. Quando ele mandou o negativo, já tem o módulo já deixa, através do relé de potência, ele já deixa um positivo na bobina. Então imagine o seguinte, ó. Imagine o seguinte. Vamos entender primário e secundário. Aqui está o primário. Como que é o primário? O primário, ele é um fio grosso com poucas voltas dentro de um núcleo. É um fio grosso, geralmente mais grosso que o primário, que o secundário. Mais grosso que o secundário, tá? É menos fio enrolado e mais grosso. Então o módulo vem, aqui tem um positivo e falta o negativo. Quando o módulo manda o negativo, ele atraca. O que acontece? Isso aqui começa a carregar de energia. No primário, fio grosso e menos voltas. E fica enchendo de energia. Encostadinho nele aqui, ó. Bem encostadinho nele aqui, ó. Tá o secundário. O que é o secundário? Fio fino com muita volta, mas muita mesmo. Tipo 10 vezes mais volta que no primário. Então o secundário é o secundário tem menos fio com muita volta, mas muita mesmo, tipo, mano, se aqui tem 10, aqui tem
300 voltas, um exemplo. Então o que acontece? Eles ficam aqui, ó, peladinho assim, ó, mas não se encostam um no outro. E do lado de cá tem os dois fios também. Bobina 1, vela 1 e vela 4. Embaixo aqui tem o mesmo conjunto, vela 2, vela 3. Esses fiozinhos saem para lá. O que acontece? O módulo à terra. Isso aqui é o tempo de carregamento. O que a gente chama de tempo de carregamento? O que é o tempo de carregamento, pessoal? É o momento que o módulo aterra e mantém energizado, cheio de energia aqui, ó. 3,9 milissegundos. Positivo aqui e negativo aqui. Pam, durante 3,9 milissegundos. O que acontece durante 3,9 milissegundos? Isso aqui enche de energia. Isso aqui vira um imã do cão, velho. Os elétrons aqui ficam loucos. Fica norte pra lá e sul pra cá, doido. Eles ficam doidos. Sabe o que é ficar doido? Eles querem fugir, eles querem sair daqui de todo jeito. Mas não tem pra onde sair, porque eles estão fechados aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, o módulo tira, corta o negativo. Quando ele corta negativo, isso no primário, tá, pessoal? Aqui nós estamos analisando secundário. Esse carro não dá para analisar primário. Por quê? Porque o sistema de primário, transistor está aqui direto na bobina. Dá para analisar o primário quando o sistema de transistor está no módulo. Quando ele tira, os elétrons aqui estão doidos. E eles não têm para onde ir. Na hora que tira o negativo aqui, dá um colapso. Os elétrons, eles correm um contra o outro. Vira tipo um ringue. O norte e o sul quer inverter. Por que quer inverter? Ele quer voltar à ordem natural. Quando eles querem inverter, não tem como, porque eles não têm para onde ir. Porém, eles têm uma saída. Qual que é a saída? O secundário. Aqui do ladinho, ó, tá o secundário coladinho neles. Eles pula todo mundo para cá. Porém, no secundário já é diferente. No secundário tem uma bobina do núcleo, o núcleo enrolado com uma bobina enrolada. Porém, é um fio fino. É um fio fino com 1 milhão de dobra de enrolamento a mais. O que acontece? Ele carrega isso aqui de energia. Do mesmo jeito que fez no primário, faz no secundário. Só que agora é internamente na bobina. O módulo já não participa mais. Entendeu? Agora é fio transistor aqui. O módulo já fez o papel do primário. Agora o primário vai fazer a mesma coisa no secundário. Carregar. Só que lá, como tem muito mais fio enrolado e ele é muito mais fino, os elétrons se espremem cada vez mais e aumenta o volume. Aí que gera essa baita descarga elétrica aqui, ó. 16 kV, 16 mil volts. Por quê? É muito fio enrolado e muito fino. Então ele gera uma tensão elétrica enorme. Você entendeu? E é isso que a gente está vendo aqui. Aí descarrega esses 16 kV, vem andando pelo cabo e sai lá na bobina. Beleza? E aqui o que acontece? O que é? Aqui, ó, tempo de carregamento, centelha, descarga, né? Que é o tanto de força que teve para a faísca pular, 16 kV. E aqui é o que? O tempo de centelha. Olha lá, ó, 1,3 milissegundos a gente teve de centelha. O que é de centelha? A vela, a faísca ficou acesa lá. Ela ficou acesa aqui, ó, durante 1,3 milissegundos para fazer a queima de todo o combustível. E existe o residual da bobina. O que é residual da bobina? O residual da bobina é o restinho de energia que fica preso na bobina para ela injetar essa tensão lá para queimar o restinho de gás que sobrou, o restinho de combustível que sobrou lá dentro da câmera. Ela queima com essa pequena descargazinha aqui que sobra. Entendeu? Então tá aí. Essa é a análise do secundário. Marinho, quanto tá ruim e quanto tá bom? Por que tem hora que dá grande e hora que dá pequeno? Quando ele dá pequeno, é porque ele tá pegando a faísca perdida. Quando ele dá grande, ele tá pegando a faísca que está sendo feita na compressão. Beleza? Por quê? Porque isso aqui é centelha perdida. Ele se descarrega as duas de uma vez.
Na hora que descarrega o secundário aqui, ó, que nem eu expliquei para você, sai uma faísca por 1 e uma faísca por 4. Uma faísca por 1, uma faísca por 4. Porém, a faísca que está usando mais energia é a faísca que está em compressão. O cilindro que está em escape, ele não tem compressão lá dentro, então não tem pressão, ele acaba pegando a faísca mais fraquinha, certo? Aí isso é o 1. Agora vamos analisar o 2. Vamos analisar o 2. Aí, pessoal, ficou de cabeça para baixo. Por que ficou de cabeça para baixo? Porque ele está pegando a centelha negativa. Aí você precisa ter essa inversão aqui, ó. Senão o sinal fica de cabeça para baixo. Entendeu? Aí, ó. Agora. Tá vendo aí, ó? Ele tá pegando a centelha da compressão. Beleza? Não precisa de energia. (12.6). Bom? Ah, 16, tá bom? Esse sistema, pessoal, ele é bem chatinho. O que você tem que examinar nele? A maioria das vezes, ele tem fuga, né? Ou interna na bobina, né? Que tem... ele acaba fechando aqui, ó. Isso aqui junta aqui. Como você percebe isso? Você vai perceber isso mais na aceleração, quando tiver carga. Então a gente precisa acelerar o carro e examinar. O Pedro Henrique vai lá dar uma aceleradinha. Acelera com a mão lá, Pedro. Ó. Acelera assim, ó. Aê. Para. Espera. Para. Espera a rotação cair. Aí você acelera de novo. Espera a rotação cair. Você acelera de novo. Aê. Aê. Vocês viram? Parou. Vocês viram que ela fecha, mas ela não fecha no sentido de perca de faísca. Ela fecha porque a velocidade da queima aumenta, tá? Quando ela fecha por perca de faísca, ela fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre, tá bom? Agora a gente tá vendo a centelha perdida. Vocês conseguem ver aí, ó, que agora é a centelha perdida, tá bom? Vamos colocar agora no cabo 3. Ficou de cabeça para baixo de novo. Vamos inverter o sinal. Aí, ó, inverteu o sinal. Perfeito, não temos fuga de faísca, não temos nada. E o sinal 4. Cabeça para baixo, vamos inverter. Vai ficar de cabeça para cima, tá bom? Vai ficar. Aí. Tá vendo aí, ó? Perfeito também, não tem encurtamento, não temos nada aí no nosso sinal, tá bom? Isso é um bom sinal. O que a gente tem que analisar aqui? Tempo de carregamento. Se a gente tem um tempo de carregamento entre um cilindro e o outro muito grande, é sinal que a bobina está começando a abrir o bico. Um lado dela tem que ser carregado muito tempo. Sempre que você pegar esse tipo de bobina, se você tiver a câmera térmica, você vai ver que um lado dela vai estar muito mais quente que o outro. Principalmente na linha GM, que você consegue ver isso nitidamente, né? Os dois núcleos são divididos por aquela ondinha no meio, tá bom? Isso quando você tem um tempo de carregamento irregular entre um e outro. Porém, esse tempo de carregamento aqui, para você analisar a bobina, tem que ser em primário. Aqui em secundário, dificilmente você consegue examinar a bobina no sentido de tempo de carregamento. Por quê? Ela tem que ser sempre feita no primário. No secundário é muito difícil de você pegar isso, tá bom? Por quê? Porque o secundário, você, como já diz o próprio nome, você está pegando a parte secundária da bobina. Você está pegando a parte de centelha, não a parte de carregamento. Isso que você vê aqui é o carregamento do primário no secundário, tá? É o primário carregando o secundário. Então, para você ver estrago na bobina, sempre você consegue ver no primário. É mais conclusivo e mais correto de se ver, tá certo?
Quanto ao tempo de centelhamento, se você tem um tempo de centelhamento entre cilindro muito maior um que o outro, por exemplo aqui ó, a gente deu 16 em quase todos. Faz de conta que em um dá 25 e no outro dá 14. Então o que acontece? Você está tendo no cilindro que está dando 25, muita dissipação de energia. O módulo tem que ficar muito tempo carregado para ter aquela centelha de 25 volts. Ou você tem um gap, né, que os caras chamam aí, uma abertura de centelha. Tem uma vela fácil aqui, né? Peraí. Aquela vela eu coloquei dentro lá do pote. Tá bom, deixa lá, não tem problema não. Ou você tem uma abertura, uma vela desgastada, né? Aí ela tem que, para pular aqui, ela precisa de muita energia, tá certo? Ela precisa de muita energia. Ou você tem uma câmara de combustão com baixa, uma câmara de combustão com baixa compressão no cilindro que está dando 14, quase não tem compressão, então você não precisa de uma abertura de arco elétrico forte, porque não tem a compressão que a vela tem que vencer para abrir o arco elétrico, tá certo? E o tempo de centelha, se você tiver um tempo de centelha encurtando, você tem ou fuga de cabo de vela, ou uma fuga interna na bobina, ou uma fuga na vela, um flashover, né? Essas coisas desse tipo. Tá bom? Quando você tem um encurtamento aqui, ó, a junção aqui, ó. Então, ou você tem uma fuga de faísca, aonde? No cabo de vela, na bobina internamente, ou entre o cabo e a vela aqui, ó, na louça, aquele flashover. A faísca passa, faz aquele risco na louça da vela, tá bom? Tá vendo? 16. 1 deu 16, 2 deu 16, 3 deu 16, 4 também deu 16. Então a gente tem um padrão de queima de cilindro aí. Beleza? Então, parte de bobina e parte de cabo, esse carro tá beleza. A vela 16 kV numa vela desse motor é um pouquinho elevado, tá? Pouquinha coisa, essa vela aí deve ter um tempo de uso razoável, mas tá aceitável. Nesse caso, como ela não tá também na merda e também não tá no céu, né? Então o que você faz? Você fala pro cliente, ó, fisicamente sua vela pode estar boa. Fisicamente sua vela pode estar boa. E eletronicamente também, só que ela tem uma abertura de ar. Então o que acontece? É o bomba, pode abrir aí. Então o que acontece? O que nós temos que fazer aqui? Vamos tirar e analisar fisicamente, beleza? Vamos tirar essa vela e analisar fisicamente, tá bom? Então esses são as análises que você pode fazer no secundário, tá bom? Depois vai ter o... Pera aí. Pode passar. Ele não vai te filmar não. Então vamos lá, pessoal. Então, pera aí, deixa eu fechar um pouco. Então, pessoal, então para encerrar aí a análise, eu até esqueci que eu estava falando, que acabou a bateria. Então, quando você tiver um encurtamento da centelha, ou você tem uma fuga interna na bobina, né? Interna na bobina, no secundário da bobina, ou cabo de vela, né? Ou um flashover. Quando você tiver uma abertura de arco elétrico muito grande, é vela ruim, né? Ou câmara de combustão ruim. E quando você tiver problema no carregamento aqui, tá? Certamente você está com problema no primário, ou o secundário também já está começando a abrir o bico. Mas aí você, para análise mais conclusiva, você faz teste de primário, beleza? Então é isso aí, pessoal. Em breve a gente vai ter uma análise de primário. Agora nesse carro aqui a gente vai proceder com a troca da correia dentada. A gente vai proceder com a análise da correia, a troca da correia dentada, pelo fato de que a bichinha
tá aqui, quebra e não quebra. Quebra e não quebra. Nós estamos aqui. A bichinha foi usada até se acabar, né? A bichinha foi se usando até se acabar, né? Vocês podem ver aqui, ó, que tem um ponto, é que no osmo é ruim para você ter aqui, ó, mas aqui tem uma tá quebrado, ó, tá se quebrando. Solta aqui, deixa eu tentar aí, ó. Tá vendo aqui, ó? É ruim para focar. Pega a lâmpada aí. Se a gente consegue fazer o foco. Ver se a gente consegue fazer o foco aqui, ó, onde tá se quebrando, ó. Olha lá, a correia se quebrando. Tá vendo aí, ó? Bem aqui, ó. Vou aproximar a luz, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá o pedaço quebrando. Olha lá, aqui ó, atrás, ó, onde ela tá se quebrando também. Tá vendo os pedacinhos dela querendo se quebrar? Tá sendo, pessoal? Pedacinho dela querendo se quebrar, né? Então vocês viram aí, tá bom? Vai ficar essas duas aulas agora de primeiro momento, tá bom? E vamos analisar aí, vamos esperar chegar um carro que tenha primário pra gente fazer a análise de primário, tá bom? E vamos tirar o joguinho de vela aqui rapidinho e vamos ver se a gente consegue fazer uma análise, tá bom? Segura aí, entendeu? Vamos tirar a vela ali rapidão. Não pausar não. Vamos ver se nós conseguimos antes da bateria acabar. Beleza? Pessoal, faz um favorzinho, tá? Se vocês for assistir o vídeo, assiste o comercial até o fim, que ajuda a gente também a ganhar uma moedinha do YouTube aí, porque, meu, como atrasa serviço gravar o vídeo. Puta que lá merda, galera. É triste, mano. Eu gravo porque eu gosto de ajudar, mas dá um atraso no serviço que só Deus na causa, viu? Aí, pessoal, tá vendo? Aquilo que a gente falou. Aí. Vamos aqui, Pedro. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? É aquilo que a gente falou, ó. São velas novas, tá vendo, ó? Com aparência de nova, tá certo, ó? Certo? Só que a gente já tem um desgaste no... tá aqui. No eletrodo massa aqui, ó. Tá vendo, ó? Igual aconteceu no cruze aí, ó. Tá vendo? O eletrodo tá começando a entortar, ó. Tem um desgaste torto, ó. E o eletrodo central, ele tá arredondado. Ele não tá mais com as quininhas que deve ter, ó. Esse aqui, por exemplo, ó. A quina dele aqui falta um teco, ó. Praticamente, ó, ele ficou em ângulo. Desse lado aqui, ó, ele ficou em ângulo, ó. Aqui tá um 90 graus e aqui ficou um 30, assim, ó, lateralmente, ó. No vídeo é bem difícil de você conseguir acessar, ainda mais por causa da câmera tá nesse eu ia pegar a vela nova. Tá bom, pessoal? Mas a gente tá sem a vela nova. Mas tá aí. Vamos falar pro cliente se o cabo de vela e bobina tá boa, se ele aceita a troca da vela. Agora a gente vai proceder com a troca da correia dentada, tá bom? E vamos encerrar esse carro aí, deixar ele zeradinho, né? Eu queria mostrar pra vocês o barulho daquele carro. Vou aproveitar esse vídeo para mostrar o barulho, tá bom? Não vou mostrar não, depois porque precisa misturar muito, tá bom? Viram aí com a análise do osciloscópio, né? A gente conseguiu aí, ó, identificar uma vela com desgaste, né?
O eletrodo massa, se você pegar pelo catálogo, isso aqui é 8, né? Vamos ver quanto tá aberto aqui. Vamos pegar uma lâmina aqui, vamos pegar de 1 milímetro, ver se passa. Ó, a de 1 milímetro passa, né? Nem vou juntar mais lâmina, né? Eu tô pretendendo comprar aquela moeda, que a moeda é bom. Tá? Vamos ver 1.1. Aí 1.1 já não entra. 1.1 já não entra. A de 1 entrou. Tá bom? Então o que acontece? Se a gente tem uma lâmina de 1 já... Ai, não dá pra segurar que a vela tá muito quente. Se a gente tem uma lâmina de 1 entrando por uma vela que a abertura é 0,8, então a gente já tem 2 de desgaste. Se, que nem eles alegam, que para cada 1 milímetro que você abre a vela, você necessita que uma bobina gere 10 kV a mais, né? Assim, numa regra assim, meia grosseira, eles alegam isso aí. Então, vai que seja 1 para 1, você já está aumentando 1 kV aí a cada 1 décimo que você abre a vela, né? Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que a dica seja útil, espero que os vídeos sejam úteis para vocês. Talvez eu grave um pequenininho aqui do celular mesmo, né? Só para mostrar o barulho para vocês. Mas agora encerrou, vamos para trabalhar que tá tudo atrasado. Tem cabeçote de toxo, tem um monte de coisa. Valeu!